Pessoal, esse aqui é mais um vídeo meu aqui para vocês. Então, eu estou gravando esses vídeos para vocês terem um conteúdo para vocês poderem continuar os estudos de vocês, né? Nesse momento de pandemia, perdão, vou postar lá na plataforma e aí vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem para poder continuar o estudo de vocês. É o momento que nós estamos vivendo, de isolamento social e, enfim, é o que é possível fazer para que vocês possam continuar estudando. Não estou com nenhum recurso, o Estado não me forneceu nenhum recurso, estou usando celular, uma iluminação meio porca aqui que eu arrumei aqui para poder vocês trabalhar, arrumar um espaço mais ou menos isolado, sem muito barulho. Enfim, é o momento que a gente está vivendo, mas vai passar. Logo, logo nós vamos ter aulas normais. Então, sem mais delongas, eu vou adiantar, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, vamos começar logo isso aí. Então, Sociologia, terceiro ano. Então, iniciei com vocês a conversa sobre o conteúdo, que é sobre cultura, né? Eu falei sobre cultura, globalização, mídia de massa, como é que o global influencia o local, enfim, tudo isso que vocês já fizeram um exercício. E aí nós vamos dar prosseguimento nesse conteúdo. Né? Quando você fala de cultura, tem muita coisa para falar. Né? Existe uma ciência só para poder tratar de cultura, que é a antropologia. Né? Então, você tem a ideia de como é que esse assunto é extenso. Né? A sociologia ela bate um papo com a antropologia, ela vai pegar vários conceitos da antropologia e, enfim, vamos dar prosseguimento nisso aí. Então hoje eu queria falar especificamente de alguns conceitos que são claros na antropologia, né, que norteiam essa questão dessas discussões sobre cultura. Né? Então eu vou falar vou dar uma definição de cultura, identidade cultural, etnocentrismo, ideologia. Então eu vou trabalhar esses conceitos com vocês. Aí depois vocês voltam o vídeo e anotam esses conceitos porque vão ser importantes para vocês. Então vamos lá. Quando eu iniciei a discussão sobre cultura, eu falei com vocês, dei uma definição de cultura que eu pego emprestado do Alfredo Bose, que eu acho que é uma definição mais interessante, mais completa sobre essa questão de cultura, mais fácil de vocês entenderem. Então é a definição de cultura de que a cultura ela é uma série de trabalhos, de acúmulos, né, de vivências, de experiências, de maneiras de lidar com a natureza, de normas de conduta, de comportamento, de valores, de crenças, enfim, de experiências artísticas, e tudo isso é acumulado, né, pela sociedade e transmitido posteriormente, né, das gerações anteriores para as próximas gerações. Então todo esse trabalho acumulado que as gerações anteriores tiveram, eles buscam passar para as gerações seguintes. Né? Então a cultura ela tem essa característica de ser herdada. Então nós herdamos, né, muito da cultura, muito desses trabalhos acumulados, né, pelas gerações anteriores, nessas experiências de vida, essas regras de conduta que vieram através de muita briga, as crenças, os valores, os conhecimentos, tudo isso foi trabalho das antigas, das gerações anteriores, que foi se acumulando e foi passado posteriormente, está sendo passado posteriormente para as próximas gerações. E as próximas gerações vão pegar esse conhecimento e vão aperfeiçoar e vão botar suas próprias experiências, e aí você tem cada vez mais acúmulos de experiências, de ideias, e assim vai. Então, cultura basicamente é tudo aquilo que pode ser transmitido de uma geração anterior para uma geração seguinte, né? Eu já falei isso para vocês. E desse conceito de cultura, esse conceito inicial de cultura, né, você tem aí, para ampliar a discussão, você tem um outro conceito que é muito interessante, que é importante que vocês tenham, que é o conceito de identidade. Identidade. Né? Então, quando você para a palavra identidade vem na cabeça de vocês veem logo esse documento aqui, né? O documento formal do Estado, tal, né? E, né, que vem aqui dizendo o seu número, né, a sua filiação, seu pai, sua mãe, onde você nasceu, qual é o estado da federação que você nasceu, né, mas isso aqui é uma identidade formal, uma identidade do Estado, né.
isso aqui não define o que você é, quem você é, né? Você, dentro da sociedade, você é muito mais do que um número, do que o filho do fulano e da ciclana, né? Você tem para além de uma identidade estatal, né? uma institucional, você tem uma identidade cultural, você se identifica, né? Você vai ter uma série de ideias, de valores que você vai se identificar, né? E gostos pessoais e assim vai. E aí, para além de uma identidade institucional, você tem uma identidade cultural, você tem uma determinada religião, você defende determinados valores, você tem determinados gostos pessoais por um esporte ou outro, por tal expressão musical, por o estilo musical, o funk, o pagode, ou música clássica, ou rock, enfim. Então você tem uma identidade cultural. Além dessa identidade formal, você tem uma identidade cultural, aquilo que vai dizer quem você é dentro dessa sociedade, dentro desta cultura. E é muito interessante vocês terem essa noção de uma identidade cultural, porque o que acontece? Quando você entende que você tem uma identidade cultural, e o ser humano é um ser social, que vive em sociedade, que busca estar o tempo todo se relacionando com o outro, né, é completamente comum que aquele que tem uma determinada cultura procure, né, se socializar com aqueles que têm mais ou menos as mesmas ideias que você. Então, logicamente, se você defende uma determinada crença, você tem uma determinada religião, você vai buscar pessoas que têm aquela mesma religião. Né? Se você gosta de um determinado esporte, você vai querer se socializar com pessoas que também gostam daquele esporte. Então, o que acontece? Você vai naturalmente, né, buscar pertencer a um grupo, né? E os jovens são muito comuns, é muito comum os jovens quererem ser aceitos, né, numa determinada tribo, num determinado grupo, né? Então, por quê? Porque aquele grupo defende as mesmas ideias, gosta das mesmas coisas, pratica as mesmas atividades, enfim, existe um grupo dentro da sociedade a qual você vai se identificar, que você vai ter afinidade, porque eles defendem basicamente a mesma coisa que vocês. Então, essa ideia de identidade cultural, logicamente, tem um pertencimento também a um grupo que defende aquele conjunto de valores, de ideias, de gostos, de comportamentos e assim sucessivamente. E aí, por que eu expliquei tudo isso? Né? Eu quero desse conceito de identidade cultural, identidade é a ideia de que você vai procurar pertencer a um grupo que defende as mesmas coisas, que tem os mesmos gostos que você. Dessa noção, aí vocês vão entender onde que eu quero chegar. Dessa noção de nós, né, nós da igreja tal, nós do grupo de futebol tal, nós do motoclube tal, né? Então nós que pertencemos a esse mesmo grupo que defende as mesmas ideias, os mesmos valores, então nós somos o nós, né? E quem não está inserido nesse mesmo grupo, que não defende essas mesmas ideias, desses mesmos valores, né? Eles são os outros. Né? Nós da igreja tal, nós do motoclube tal, nós do time de futebol tal, nós do bairro tal, enfim, vocês vão ter um grupo com o qual vocês vão identificar. Então vocês são nós, e quem não faz parte desse grupo são os outros. E aí é isso que eu quero que vocês se atentem, né? Então, por quê? Porque nós vamos chegar no conceito que eu quero trabalhar. Por quê? Porque quando você pega essa noção, né, do nós e dos outros, né, inevitavelmente você vai tender, né, a querer fazer comparações, né, entre o nós e os outros. E aí o ser humano tem a tendência, né, até porque a nossa referência somos nós mesmos, né, nós mesmos, o grupo ao qual nós pertencemos, né? Então, quais são as nossas referências? São as pessoas que andam com a gente, que pensam mais ou menos igual a gente, que têm mais ou menos as mesmas ideias que a gente, e nós mesmos. Então, essas são as nossas referências. Né? Então,
daí é que parte a ideia de que quem não compartilha das mesmas ideias que eu, quem não defende os mesmos valores que eu, a mesma crença que eu, os mesmos gostos que eu, né? Eu tendo a entender que esta pessoa não faz parte do meu grupo e mais, né? Eu, como sou autorreferenciado em mim mesmo, eu tenho a concepção que o meu estilo de vida é o melhor, né? A minha crença é a verdadeira, os meus valores são melhores. E aqueles que não defendem os mesmos valores que eu, não vivem tão bem quanto eu, não tem aquele mesmo estilo que eu, então não está vivendo corretamente, porque o meu estilo de vida, as minhas crenças, os meus valores, logicamente, para mim são os melhores, né? E quem não defende esses valores, não participa desse grupo, não tem esses gostos, essas regras de conduta, não está vivendo tão bem quanto eu. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês e apresentar para vocês é um conceito chamado etnocentrismo. Etnocentrismo. Depois vocês voltam o vídeo para poder anotar esse conceito. Que, ou seja, etno vem da raiz de étnico, né? Tem uma razão cultural, de grupo cultural, e centrismo, centro, ou seja, a minha cultura no centro. Então, todas as pessoas, né, em maior e menor grau, têm essa tendência a achar que a sua cultura, os seus valores, os seus gostos, as suas crenças são superiores às dos outros, né? Então isso é o etnocentrismo, é você achar que a sua cultura, os seus valores, né, o seu estilo de vida, ele é o melhor, né? E todos aqueles que não vivem como você estão vivendo de forma inferior a você, né? Porque você sabe o que é bom. Só que não. Essa é a questão, né? Então, as pessoas têm essa tendência, e o conceito do etnocentrismo, dentro da antropologia, dentro das ciências sociais, é justamente um conceito que tem de ser superado. As pessoas têm de superar a visão etnocêntrica. A ideia de que você que é o bambambam, você que é o certo, você que tem a verdadeira fé, e quem não tem sua fé está errado, né? Aquele que não vive segundo os seus valores não está vivendo tão bem quanto você, né? Então essa ideia de que você não é o centro do universo, essa basicamente o que diz o etnocentrismo. O mundo não gira ao seu redor, né? Então a sua cultura não é a melhor possível, você não tem um estilo de vida superior, né? Apesar de nós termos intrinsecamente esta tendência, né, de achar que é nosso estilo de vida, os nossos valores, as nossas crenças são melhores do que as dos outros. Quem não vive como eu vivo não está vivendo bem, né? Então, esse conceito do etnocentrismo é o que a antropologia, as ciências sociais buscam superar, né? Então, através do quê? Através da ideia da diversidade cultural, do relativismo cultural, né? De que existem várias formas do homem viver, lidar com a natureza, se relacionar, e que não necessariamente existe um melhor ou um pior. Até porque quando você parte para esse caminho de achar que os seus valores, o seu estilo de vida, as suas crenças são melhores, são superiores aos outros, né? Você está caminhando por um caminho que nós conhecemos muito bem, que é o caminho do preconceito, da discriminação, da xenofobia, do racismo, né? Porque você vai acabar colocando o outro num patamar inferior. Então, à medida que você vai achando que você é o bambambam, que é a última bolacha do pacote, e que todos deveriam viver como você, né? Porque você sabe o que é o certo, o que é o bom, o que é o correto, né? Você está caminhando para dizer que o outro não sabe, que o outro é burro, que o outro é inferior, que o outro está cultuando deuses falsos, e aí por aí vai, pessoal. Então, daí você vai chegar num caminho que é um caminho perigoso, né? Um caminho que ao longo da história já se demonstrou ser terrível, que é o caminho da discriminação, do preconceito, da xenofobia, do racismo, porque você tende a se colocar como superior e o outro como inferior. Então nós superiores, os outros inferiores. E a história está recheada de exemplos de como
essa visão etnocêntrica ela é danosa, né, para a humanidade. Né? Então os ingleses se achavam superiores, né, os portadores da civilização, e aí eles tinham de levar a civilização aos povos bárbaros da África. Né? E aí se justificou, né, se o imperialismo, toda a sorte de brutalidade contra os povos da África, os povos da Ásia. Né? Aqui na América a mesma coisa, né? Os cristãos chegaram aqui e se acharam superiores aos nativos, aos índios, né? E foram trazer a civilização para os índios, né? E logicamente exterminaram os índios nessa história. Então você tem a experiência do nazismo, né? Então que os alemães, né? Cheios que eu vou falar mais da ideologia, né? De que eles eram superiores, dessas teorias raciais, de que eles ocupavam um cargo, uma posição superior aos demais povos da Terra, né? E que os judeus, por exemplo, eles eram os inferiores, os sujos, os impuros, né? E que em último isso desbocou aonde? Acabou de terminou no extermínio, nos campos de extermínio. Né, que na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, onde 10 milhões de pessoas foram exterminadas porque eram simplesmente entendidas como inferiores, como indignas de viver. Né? Então, assim, não sei se eu estou sendo claro por que a visão etnocêntrica ela é nociva. Né? Então, ela é muito nociva porque você tende a atribuir a si mesmo valores como superior, né, aos demais, e aí, filho, daí em diante vai se justificar todo tipo de barbárie. Né? Então, a antropologia, a sociologia, eles vão trabalhar com a ideia da superação desse conceito etnocêntrico, né? A ideia do respeito a todas as formas de diversidade cultural, todas as maneiras de viver, enfim, em todas as culturas, né? Para não prolongar muito, que o vídeo já está com 17 minutos. Então, vamos lá. Então, eu já falei de cultura, né? A ideia do acúmulo das experiências que são passadas de uma geração para outra. Falei da ideia da identidade cultural, né? Que todo mundo vai acabar se identificando com um determinado grupo de valores e com um grupo que defende aqueles mesmos valores. E trabalhei o conceito de etnocentrismo, né? A ideia de que todos nós temos a tendência a colocar as nossas culturas, os nossos valores, os nossos ideais como superiores ao demais, o certo. É aquele que não compartilha as mesmas ideias que eu, é o errado, é o inferior, enfim. Né? E que isso aí é um caminho certo para experiências desastrosas e desumanas. Né, como foi o Holocausto, como foi o imperialismo, como hoje a xenofobia no mundo, enfim. E que essa visão etnocêntrica tem de ser superada. Aí eu também quero trabalhar ainda com vocês um outro conceito, que é o conceito de ideologia. Né? É longo, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar nesse vídeo, mas enfim. Pelo menos se eu não conseguir, pelo menos eu vou introduzir o assunto. A ideologia, pessoal, ela tem várias definições. Aí eu vou falar rapidamente das definições. Então, tem vários entendimentos ao longo da história do que seria ideologia. Então, a primeira definição que surge de ideologia, deixa eu pegar uma colinha aqui, de um cara chamado Desturte de Tracy, né? Não sei se é assim que se fala, né? Ele é do século XVIII e ele define ideologia como a gênese dos estudos das ideias, né? Ou seja, ideologia, o radical da palavra é ideia, né? Ideia, né? Então, ideologia seria o estudo das ideias. Mas aí, ao ponto que o tempo foi passando, a gênese do estudo das ideias foi mudando, né, o conceito de ideologia, e o conceito de ideologia é importante porque ele perpassa toda a questão da cultura. E aí você tem outros caras que vão trabalhando a ideia de ideologia. Napoleão trabalhou a ideia de ideologia, né? Trabalhou a ideia de ideologia como uma ideia falsa, né?
né, usou o termo ideologia como a ideia de ideia falsa, que é o que é muito utilizado hoje em dia, vocês veem nas redes sociais, então, de forma acusatória, né? Então, se você defende tal ideologia, você é um iludido, né? Porque você está se apoiando em uma ideia falsa, sei lá, o socialismo, o nacionalismo, o nazismo, o fascismo. Então, a ideia de que que a ideologia tem, no caso, uma ligação com uma ideia que é falsa, né? Então, esse também é um conceito de ideologia que é muito, como eu falei, é muito utilizado nas redes sociais de forma a atacar a forma de pensar dos outros, né? Então você está se apoiando num pensamento falso, vamos dizer assim. E aí, como eu falei, vão surgindo outras definições de ideologia. E aí você chega numa das definições, nos dois pensadores que vão dar uma contribuição, né? Na verdade são três, né? Que vão das principais contribuições nessa discussão da ideologia. Né? O primeiro é o famoso Karl Marx. Então ele escreve lá o livrinho lá chamado A Ideologia Alemã, e nesse livrinho, assim, de uma forma muito resumida para vocês entenderem, ele vai dizer que ideologia é o conjunto de representações, de ideias, de valores, mas esse conjunto de ideias, de representações, de valores, ele numa sociedade, de forma geral, essas ideias, elas são sempre as ideias de um grupo, ou seja, do grupo economicamente mais poderoso, ou seja, da classe dominante, como ele usa, o termo que ele usa. Então, a classe dominante, os grupos mais poderosos que comandam a sociedade, eles impõem os seus pensamentos, a sua visão de mundo, as suas ideias, os seus valores a toda a sociedade. Não é que eles impõem, mas eles conseguem que as suas ideias perpassem por todo o imaginário, por todo o senso comum da sociedade, de forma que todas as pessoas que vivem nessa determinada sociedade acabam naturalizando essas ideias, achando que essas ideias elas são suas, né? E que elas são de fato verdades incontestáveis. Só que essa forma de pensar, como eu falei, é a forma de pensar dos grupos dominantes. Então, que logicamente são convenientes para eles, né? Então, logicamente o Marx está falando da sociedade capitalista, né? E na sociedade capitalista vocês bem sabem que existe a ideia da meritocracia. Então, a minha ideia da meritocracia é que, da sociedade capitalista que nós vivemos, qualquer um pode ascender socialmente, desde que se dedique, se esforce, né? Que a sociedade capitalista seria aberta a proporcionar a ascensão social a todos aqueles que se esforçarem. Né? Então, o capitalismo seria, no sistema capitalista, seria possível que através do esforço todos prosperassem, né? Então isso é uma ideia, isso é a ideia da meritocracia, que é a ideia dos grupos dominantes, dos grupos capitalistas, e eles conseguem fazer com que essa ideia passe por toda a sociedade, né? De forma que toda a sociedade acredita, né, de que de fato basta você trabalhar duro que você ascende socialmente. Mas isso é necessariamente, como eu falo, a ideia dos grupos dominantes, né? Então, não necessariamente ela é verdade, né? Se fosse verdade, todas as pessoas que acordam às 4 horas da manhã, né, para pegar 2 ônibus, trabalhar, voltar, ainda cuidar de filho, família, estudar, todas essas pessoas estão se esforçando, né? Então, por que elas não ascendem socialmente, né? A gente sabe que não é bem assim, não basta só o esforço pessoal para as pessoas ascender socialmente. Não é bem assim, né? Então, assim, estou explicando justamente para demonstrar para vocês que essas ideias, elas são ideias de um grupo, na verdade, e o Marx, que é o grupo mais poderoso da sociedade. Então, essa é a definição
de ideologia para o Karl Marx. A ideologia é sempre um conjunto de ideias, de representações, mas são sempre as ideias, existem ideias predominantes dentro de uma sociedade, e essas ideias são sempre as ideias dos grupos economicamente mais poderosos, né? São os grupos que exercem o controle da sociedade, né? No mundo antigo, não necessariamente econômico, né? No feudalismo era a questão religiosa, mas enfim, não vou me prolongar muito nessa questão não. E aí, outro autor que tem um papel fundamental na discussão sobre ideologia é um outro Karl, né? Tem o Karl Marx e tem o Karl Mannheim, né? E ele também trata dessa questão da ideologia. E ele basicamente trata dessa ideologia, ele separa em duas formas, né? Então ele vai dizer que existe uma ideologia particular do indivíduo e uma ideologia geral, né, total, que é de determinados grupos. Então uma visão particular, equivocada, muitas vezes equivocada de um cara, de uma pessoa, né, que muitas vezes até se auto-engana, né, porque ele acredita que aquelas coisas são verdades, mas não necessariamente são. E a outra definição que eu gosto mais do Karl Marx é a ideia de cosmovisão, ou seja, o que seria a ideologia? A ideologia é a visão de mundo, é a interpretação de mundo que um determinado grupo faz, uma leitura da realidade. Então, os indivíduos que pertencem àquele grupo, eles fazem uma determinada interpretação da realidade e esse conceito de interpretação da realidade do mundo que nos cerca, eles chamam de cosmovisão, né? Na verdade, ele não é o primeiro a usar esse termo. Então, assim, existe o mundo ele é interpretado pelos homens. Os homens interpretam ele segundo, né, as suas ideologias. Então, se você pega agora o momento atual, o momento de pandemia, né, que está aí uma doença terrível espalhando-se para o mundo todo e matando um monte de gente, e então existe que as pessoas têm sua cosmovisão. Então, por exemplo, uma pessoa que é religiosa, ela vai interpretar esta pandemia de uma forma diferente do que uma pessoa, sei lá, um cientista que tem uma outra visão de mundo, né, vai interpretar essa realidade. Então, a pessoa que é religiosa pode entender que a pandemia é um castigo divino, Deus irado com a humanidade, é o início do fim do mundo, porque ela vê o mundo segundo a sua ideologia. A ideologia é como se fosse uma lente, né? E você vê o mundo através dessa lente, né? Então, essa cosmovisão, essa forma de interpretar o mundo faz com que o cara que divide essa mesma visão de mundo interprete o mundo de uma determinada maneira, né? Então, como eu falei, ele vai interpretar o momento atual, por exemplo, de pandemia, como pode interpretar como uma questão de final dos tempos, né? De castigo divino, porque os povos tal não esqueceram de Deus, enfim, ele vai ter uma perspectiva religiosa desse fato, né? Enquanto que outros vão ter outras leituras desse fato. Mas eu acho que ia ser mais fácil de entender. Então a ideia é de que a ideologia é como se fosse um conjunto de ideias que vai direcionar o teu olhar, a sua interpretação de uma determinada forma. E, pessoal, já está com 29 minutos, eu vou fechar isso aqui agora. Eu vou falar com vocês do Antônio Gramsci, que é o último autor que trabalha com a ideia de ideologia, né? Então, a ideia de ideologia do Antônio Gramsci, ele está muito relacionado à ideia do Marx, né? Os dois são assim, da mesma, o Marx e o Antônio Gramsci também. O Antônio Gramsci também é um marxista. Com a ideia do conceito de hegemonia cultural. Ou seja, basicamente um conceito de hegemonia, ele é parecido com o do Marx, né? Ou seja, ele só é como se fosse um desdobramento, um melhoramento do conceito do Marx.
Então, os grupos dominantes, eles conseguem, através da cultura, impor a sua visão de mundo, né, como o Marx fala, né, e criar um consenso, né, criar um consenso dentro da sociedade. Então, os grupos dominantes, eles não mantêm a sociedade coesa e o domínio deles coesos simplesmente com a coerção, né, através da violência. Né? Mantém, em última instância, cada violência. Se você contestar a ordem vigente, provavelmente você vai tomar porrada. Mas para além, não dá para você ficar fazendo uso da violência o tempo todo, né? Apontar arma para a população o tempo todo, até porque não tem como, né? A população é muito maior do que qualquer forças armadas, essas coisas assim. Então é preciso de um outro instrumento para manter o controle, e o controle vem através do consentimento, e o consentimento vem da onde? Através do convencimento de que aquela sociedade, aquele arranjo social é o melhor possível, né? E como é que isso é feito? Né? E como é que esse conjunto de representações de ideias da classe dominante ele é mantido? Através de uma série de intelectuais, né? Intelectuais que chamam intelectuais orgânicos, que estão a serviço do poder e que eles estão aí trabalhando o tempo todo, tentando te convencer, né, de que o status quo da sociedade é esse mesmo, que esta é a melhor maneira de viver e que você tem de aceitar as regras do jogo. E então esses intelectuais orgânicos, eles estão trabalhando o tempo todo no sentido de te convencer de que o arranjo social do jeito que está é o melhor possível, né? E por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque os grupos dominantes se perpetuam no poder. Então aqueles que estão no comando vão continuar no comando porque, né, eles conseguem convencer a maioria de que a sociedade do jeito que está, ela está organizada da melhor maneira possível. Então, então percebam que o conceito de ideologia ele é muito amplo, né? Eu até achei, o vídeo ficou comprido, ficou com 32 minutos, pessoal, eu já vou encerrar ele aqui agora, e posteriormente nós vamos voltar nessa discussão. Então vocês peguem esses conceitos, né? Cultura, identidade cultural, etnocentrismo, ideologia. Voltem, assistam o vídeo quantas vezes vocês precisarem assistir. E, enfim, pessoal, obrigado, desculpem qualquer coisa. E logo nós vamos estar voltando para assistir a aula aí normalmente. Tá certo, pessoal? Obrigado, boa noite.